Atenção, patriotas! Uma verdadeira bomba política acaba de explodir em Brasília. O polêmico PL da anistia foi oficialmente protocolado na Câmara dos Deputados. Sem mais desculpas e sem mais adiamentos. O projeto que promete anistiar envolvidos no 8 de janeiro agora está nas mãos do Congresso, pronto para tramitar em regime de urgência. E o que ninguém esperava aconteceu. Nos bastidores, a movimentação foi estratégica e calculada. O protocolo foi feito exatamente no momento em que Jair Bolsonaro está internado e fora do jogo. Coincidência? Nada disso. Foi uma jogada política cronometrada. O governo correu para pressionar parlamentares da base que haviam assinado o requerimento. O STF já reagiu e ministros entraram em contato com urgência com o presidente interino da Câmara, Hugo Mota, numa tentativa clara de barrar o avanço do projeto. O clima entre os poderes é puro confronto. O que está por trás dessa guerra política? Por que parlamentares aliados do governo assinaram o pedido? E por que o Supremo já adianta que o projeto será considerado inconstitucional mesmo antes de ser votado? Essa matéria mostra tudo: os bastidores, as articulações, os nomes envolvidos e os interesses que podem mudar o rumo da política brasileira. Assista agora essa notícia, porque ela pode mudar o jogo. Acaba de acontecer essa notícia e a gente já traz aqui com bastidores sobre essa decisão. Vamos lá. O que acaba de acontecer? A oposição, o PL, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, líder na Câmara, o deputado, acaba de protocolar na mesa diretora, na presidência da Câmara dos Deputados, então, o requerimento de urgência do PL da anistia. O que significa isso? Requerimento de urgência do PL da anistia. PL da anistia, o projeto de lei que é para anistiar as pessoas, os criminosos envolvidos nos atos criminosos lá do 8 de janeiro de 2023, o quebra-quebra geral. Ok. E aí, por que requerimento de urgência? É um pedido que, se acatado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter uma tramitação muito mais rápida, vai direto lá para o plenário da Câmara. E é no plenário da Câmara que haverá, então, emendas, modificações. Não precisa passar por uma série de comissões, porque essas comissões, elas são importantes para esgotar, né, o debate, porém, é muito mais demorado. E aí eles têm pressa, porque tem muita gente presa, né, tem as sentenças saindo a todo momento e tem toda uma preocupação eleitoral também com a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual é o detalhe que eu trago aqui para vocês? Por que foi protocolada hoje? Porque é o seguinte, dois fatores. Primeiro, Jair Bolsonaro passou por 12 horas de cirurgia ontem, não tem previsão de alta. O que tem a ver Jair Bolsonaro com essa história toda? Jair Bolsonaro, ex-presidente, fazia parte da estratégia de viajar o Brasil sensibilizando a população para pressionar os seus parlamentares a assinar requerimento de urgência, votar pelo projeto da anistia. Bolsonaro está fora do jogo, não se sabe até quando. Estão falando aí em coisa de 2 semanas, pelo menos, no mínimo, para ele ter alta do hospital, e depois que tiver alta não vai poder sair rápido, não. Então, isso aqui foi um balde de água fria na estratégia da oposição pela pressão no PL da anistia. E o outro fator é o governo, fator governo. O que o governo federal está fazendo? Tão logo foi anunciado que a oposição já tinha 265 assinaturas, ou seja, mais que as 257 necessárias para esse requerimento de urgência. O que o governo fez? O governo viu no sistema a lista de quem assinou, dos parlamentares que assinou. E qual a não surpresa? Vários parlamentares de partidos que fazem parte da base aliada, de partidos que tem assento, tem cadeira aqui, tem ministério no governo federal. E parlamentares desses partidos assinando o projeto de anistia, que anistiaria, se passar do jeito que está, inclusive o plano para assassinar o presidente da República, Lula, e também o vice-Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. E aí o governo foi para cima e começou a pressionar os parlamentares que assinaram, primeiro falando com os líderes, aliados de Lula, falando com os líderes, falando, olha, fala para os seus parlamentares tirarem essas assinaturas. E aí, o que aconteceu? Sóstenes Cavalcante
já estava preparado que isso poderia acontecer e conversei com ele agora há pouco, ele me disse o seguinte, se a gente perceber que está perdendo a assinatura, eu corro e protocolo o requerimento. E foi o que acabou de acontecer. Então foi por isso, para não perder as assinaturas, ele correu para protocolar. João, traz a informação sobre o que diz ou o que pensa o Supremo com relação ao projeto. O avanço da discussão na Câmara sobre o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro já faz ministros do Supremo Tribunal Federal avaliarem que, caso seja aprovado e o assunto chegue na Suprema Corte, será declarado inconstitucional. O entendimento dos ministros é que o projeto de anistia fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. Já o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de um ministro, integrante da corte, ouvido por Andréa Sadi, qual ela não revela o nome aqui, ele diz o seguinte, abre aspas, se é inafiançável e imprescritível, o regime é o mesmo do terrorismo, crime hediondo, etc. Ou seja, também não pode graça, perdão nem anistia, fecha aspas. Nas contas desse ministro, há maioria no Supremo Tribunal Federal para derrubar por inconstitucionalidade um eventual projeto para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. A maioria dos condenados respondem pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados são réus no STF pelo mesmo crime. Pitoli. Olavo, a gente ainda vai descobrir o que move esses ministros para proferirem, defenderem essas asneiras. Por que eu estou dizendo isso? Vai muito além do que preconiza o Código de Processo Penal, vai muito além do que preconiza a sensatez de um homem que ocupa uma cadeira tão importante como de ministro do Supremo. Isso passa e ultrapassa qualquer limite. Por quê? A Débora dos Santos, e vou trazer a Débora como exemplo, talvez o mais popular de todos estes, embora já tenhamos a vida do Clesão ceifada pelos caras. Quando a gente fala da Débora dos Santos, com um batom, uma cabeleireira do interior paulista, deixa 2 filhos em casa, o esposo, e vai lutar pelo Brasil que ela deseja. Com um batom armada, ela tinha algum líder ali pronto para tomar o poder, para prender Lula? As Forças Armadas estavam ao lado de Débora? Ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal insistem numa mentira. E um dia, anote aí, Olavo, eu não sei se vai ser amanhã, daqui a 10 anos, eu não sei quando vai ser. Desejo estar vivo para saber o que motivou ministros com tamanha inteligência, né? Tamanho discernimento jurídicos, notório saber jurídico, o que motiva um cara desse a tomar uma decisão como essa, a trazer uma informação como essa, sabendo que não tem terrorismo, e sabendo que foi uma emboscada, sabendo que estes ministros, que hoje tem ao lado, como um dos pares, Flávio Dino, que engoliu as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública, imagens fundamentais para a solução desse caso, e não simplesmente porque nós veríamos ali a Força Nacional aos pés do ministro, mas também quem já frequentava o seu gabinete. Por exemplo, será que eu poderia saber com quem Flávio Dino falava? Olavo, o mundo é pequeno, Olavo. A gente vai na fonte, Olavo, a gente pega cada fonte, Olavo. Quem conversava com Flávio Dino, minutos antes disso tudo acontecer ao telefone, numa orientação posterior ao golpe, tentativa de golpe entre todas as aspas, quem conversava com Flávio Dino ao telefone? Será que a gente poderia ter o sigilo telefônico do ministro, então ministro da Justiça, quebrado? Ué, é uma investigação, por que eu não posso ter? A gente vai descobrindo coisas e juntando peças de um quebra-cabeça que mostram que não é possível que estes homens, que chegaram onde chegaram ministros do Supremo,
pensem dessa forma. Eles precisam defender isso, defender essas asneiras, defender esse absurdo, porque isso vai além do que a gente ainda sabe. Isso vai além, porque isso não é ser honesto intelectualmente falando. Isso é defender algo que ainda nós não sabemos do que se trata. Quem é? É o sistema? Esse sistema o que é? Global? É o mesmo sistema que tentou matar o Trump? É o mesmo? É o mesmo sistema que afastou Marine Le Pen agora da eleição da França? É o mesmo sistema da Romênia que está ferrando o cara da Romênia, prendeu o cara da Romênia? É o mesmo? Qual é? Estes homens, é uma dúvida, não é retórica, respondem a quem? Porque eles sabem que não é terrorismo. Débora com batom não é terrorista, eles sabem disso. Agora, dizer que vai ser inconstitucional a lei da anistia, eles também estão antecipando uma decisão. E eu repito, um dia desejo saber quem determinou que homens de notável saber jurídico defendessem o indefensável. Nós vamos saber um dia, porque eles não pensam dessa forma. O Alexandre de Moraes, dos livros de direito constitucional, não é o mesmo. O que fez esse homem mudar? O que fez a mudança do ponto de vista do perfil, das decisões, das falas, da perseguição? O que fez esse homem mudar? Um dia nós vamos descobrir que vai muito além de um prédio, de alguns gabinetes. Isso vai muito além. Porque chamar Débora de terrorista, Olavo, isso é uma desonestidade intelectual do tamanho do planeta. Vai tão além, mas passa por uma sessão de foto da revista New Yorker, né? Tão reveladora aquela sessão de fotos. Aliás, se pegaram inteligência artificial, eu não posso por aqui, o preço da mesma lá. Com a Ailson vai, da Glória Gaynor. Foi bom, foi bom. Você viu isso, João? Demais. Nossa. Vai, Wilson, vai. Porra, vai, o Wilson, vai. Olha. Foi boa. Você viu aquilo? Vi sim. Madeixas loiras. Sim, vi. Ri pra caramba, mas enfim. Eu ri pra dentro. Sabe? Não. Porque se eu ri pra fora, eu vou preso no Brasil. Eu fiquei rindo assim. Porque rir e gargalhar não podia. Você tava sozinho? Seu celular tá te ouvindo. Seu celular tava onde? Ferrou. Seu celular tava te ouvindo gargalhar? Eu ri alto, ferrou. Ferrou? Você riu alto? Qual o nome daquele criminalista? Porra, você tá enrolado lá. Vitor, olha, aquelas fotos da New Yorker revelam a vaidade, o fundo vermelho, o olhar altivo, essa vaidade, esse sentimento de poder, ela corrói as bases, ela corrói o conhecimento, ela corrói a decência, a vaidade corrói as estruturas. E só lembrando que para mudar de opinião, falei que Gilmar Mendes havia dito que era a favor da anistia, mas isso foi em 2010, eu me situei mal no tempo. Em 2010 ele faz um discurso, defende, o voto está aí no STF, mas depois muda de opinião. Essa vaidade, essa sede de poder, para manter uma estrutura, a vaidade demonstrada nas fotos de Alexandre de Moraes, a altivez, corrói as bases, corrói as crenças, só que a internet não perdoa, os livros não perdoam. As posições estavam lá. As falas antigas estão na internet. Vitoli, as mudanças são tão grandes que somente os testemunhas de acusação no processo que pesa sobre Bolsonaro, somente as testemunhas de acusação são intimadas, as de defesa não. As mudanças de posição ao longo do tempo e com o objetivo político para manter a estrutura de sustentação estão aí, mas eu tenho a mesma esperança que você. Deus trará luz sobre isso tudo. Porque, Olavo, não é possível que eles pensem dessa forma. É de uma desonestidade intelectual tamanha, se de fato eles defenderem que a Débora é terrorista. As opiniões mudadas nos contextos. Tudo isso para quê? Para o Bolsonaro ser condenado? Então eu destruo a vida de uma família inteira, de milhares de famílias, porque eu tenho o objetivo que o sistema quer, o Bolsonaro preso. E aí eu vou defender isso até o fim? Motivado por o quê? Alguém, entre aspas, está com faca no pescoço?
Ó, continua a defender isso aí, bicho. Senão, alguém deve estar... alguém está devendo para a agiota aí. E eu só termino esse comentário com o que aquelas fotografias revelaram. Pittoli, não é mais a autoridade do argumento. O que se usa no Brasil é o argumento da autoridade. O que está em jogo vai muito além do partido, de lados ou de narrativa. Estamos diante de um embate direto entre poderes e interesses e o próprio futuro da democracia brasileira. O PL da anistia reacende feridas abertas no país, enquanto ministros do STF e lideranças políticas travam uma verdadeira guerra nos bastidores. Brasília ferve e nós seguimos atentos, porque a história está sendo escrita agora e cada detalhe importa. Então já deixe a sua opinião aqui nos comentários e também compartilhe bastante esse vídeo, porque o Brasil inteiro já precisa ficar por dentro de tudo. Conta tudo.